que é que você não financia esse projeto com seu auxílio paletó? Todas as vezes que eu falo sobre um projeto importante da área social, seja a prorrogação do auxílio emergencial ou o novo Fundeb, sempre aparece esse questionamento. Algumas vezes ele vem de pessoas que realmente não estão muito aí para a área social e que ignoram quão desigual é esse nosso Brasil. Mas muitas vezes ele vem de pessoas que estão de fato e corretamente indignadas com os muitos privilégios que ainda imperam nesse nosso Brasil. O auxílio paletó em si, ele já não existe, mas o que não faltam são privilégios, auxílios, penduricalhos e por aí vai, que só fazem aumentar a distância entre o alto escalão dos 3 poderes do serviço público e aqueles que estão na base da pirâmide, ganhando 1, 2 salários mínimos ou até mesmo lidando com trabalhos informais e o próprio desemprego. Assim como vocês, eu também fico revoltada quando eu vejo procuradores chamando um celular de R$ 3.500 de esmola. Fico igualmente revoltada quando um representante é pego com dinheiro na cueca, ou quando parlamentares da esquerda e da direita tratam as rachadinhas, que é você literalmente roubar o salário de um funcionário seu como se fossem parte do pacote. Mas tem uma coisa, minha gente, que é igualmente imoral e ilegal, mas que é tão naturalizada que sequer é escondida. Estou falando dos super salários. Super salários são salários que estão acima do teto imposto pela nossa Constituição. A nossa Constituição diz, com todas as letras, que nenhum servidor pode receber mais do que recebe um ministro do STF, que recebe ali um salário de aproximadamente R$ 40 mil. No entanto, nós temos hoje milhares de servidores nos altos escalões do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, que recebem salários de 100, 150, 200 mil reais. Minha gente, a soma disso tudo faz com que todos os anos a gente tenha um gasto de mais de 2 bilhões de reais com super salários, que são ilegais, que são imorais. Eu não sou contra que a gente tenha boas remunerações para atrair as melhores pessoas para o serviço público. O que eu sou contra é que uma prática imoral e ilegal seja feita na luz do dia sem que ninguém faça nada. Para a gente falar sobre super salários, precisamos entender o que é esse tal de penduricalho. Estou falando de adições que são feitas ao salário. Existem as verbas indenizatórias, que funcionam como reembolsos, auxílios, moradia, transporte, creche, por aí vai, e também as gratificações, que são como premiações que são adicionadas aos salários. E aqui, pessoal, eu convido vocês a ter uma conversa equilibrada, sem demonizar o serviço público. A grande maioria dos servidores, das pessoas que estão no serviço público, são pessoas honestas, bem intencionadas, trabalhadoras, que estão longe de receber um super salário. O que eu estou criticando aqui são adições que podem até fazer algum sentido, mas que vão sendo distorcidas, que vão sendo muitas vezes corrompidas para que as pessoas possam receber salários, como eu falei mais cedo, de até 200 mil reais. Então vamos lá, vou trazer alguns exemplos. O primeiro exemplo é o do apartamento funcional. Eu já trabalhei no setor privado e no meu trabalho, por acaso do destino, eu já tive que morar 2 meses em uma cidade, 2 meses em outra, pegar voo quase que toda semana. E sempre que o meu trabalho exigia que eu tivesse uma segunda residência, eu era remunerada, eu era reembolsada por isso. Pois bem, a gente pode fazer o mesmo paralelo no serviço público. O meu trabalho exige que toda semana eu more em São Paulo e em Brasília. Então, por exemplo, eu pago um aluguel aqui em São Paulo e, quando estou em Brasília, ocupo um apartamento funcional. É por isso que lá atrás os apartamentos funcionais foram construídos, porque se entendeu que os parlamentares já tinham uma primeira residência em seus estados e precisariam de uma segunda residência em Brasília. Qual é o problema aqui? Não é esse conceito, é do mesmo jeito no setor privado. É a corrupção que vai sendo feita. Hoje existem sim funcionários nos 3 níveis, legislativo, executivo e judiciário, que pedem um auxílio moradia ou que ocupam um apartamento funcional, mesmo residindo unicamente no local onde trabalham. Um outro exemplo aqui para vocês. Eu pego todas as semanas um voo para Brasília e um voo de volta. E também tem um gabinete aqui em São Paulo, um espaço que a gente aluga, em que no contexto em que não havia pandemia, a gente recebia dezenas de pessoas todas as semanas. Não é errado que eu peça o reembolso dessa passagem de avião de Brasília a São Paulo ou do aluguel do gabinete. O que é errado no meu entendimento é quando alguém compra uma passagem para Noronha, por exemplo, e quer que o pagador de impostos arque com esse custo. O que está errado também, no meu entendimento,
É quando você começa a pedir reembolso pelo prato de comida que você comeu, pelo seu almoço, pelo seu jantar. Pura e simplesmente porque isso não tem nada a ver com o seu trabalho. Não é que eu estou almoçando e jantando só porque eu sou parlamentar. Eu pego um avião, 2 voos todas as semanas porque eu sou parlamentar. Mas eu almoço, tomo um café da manhã, janto independente disso. Pessoal, tô dando alguns exemplos para vocês porque a gente precisa fiscalizar para ter certeza que os reembolsos que estão sendo feitos, eles fazem sentido e não representam só um privilégio de um ou outro que se sente superior. A gente precisa também colocar um limite a esses gastos. E aqui, minha gente, o primeiro caminho, e o que deveria ser o mais simples, é fazer valer a nossa Constituição. Para mim, não deveria importar qual é a verba indenizatória, qual é a gratificação, qual é o auxílio. Nenhum servidor pode receber acima do teto. Isso está na nossa Constituição e para fazer valer, não deixar nenhuma dúvida, nós temos um projeto de lei que todos vocês podem apoiar para de uma vez por todas acabar com os supersalários. Mas eu defendo que a gente vá além, que a gente entenda que diante de um país tão desigual, algumas coisas, por mais que elas não sejam erradas ou por mais que elas não sejam imorais, elas simplesmente não cabem mais. É por isso que eu também defendo a PEC dos penduricários, que corta qualquer tipo de auxílio para quem recebe acima de 10 mil reais. Pessoal, eu tirei esses minutos para falar sobre esse tema com vocês porque ele é extremamente importante, mas geralmente é tratado com populismo, de forma rasa, com demagogia. O maior exemplo disso é o presidente Bolsonaro, que em 30 anos de Congresso só aprovou 2 projetos de lei, mas fez uso de todo tipo de privilégio e ainda conseguiu se eleger como representante dessa nova política. Então, minha gente, a resposta para quem me pergunta de onde é que nós podemos tirar recursos para financiar um Fundeb maior e mais redistributivo, ou uma renda básica, um auxílio emergencial que garanta dignidade às pessoas, essa resposta ela está nos projetos que eu já apresentei ou que eu defendo diariamente. Ela está no fim dos supersalários, está também na PEC dos penduricários, ela está ainda em uma reforma tributária justa, que garanta que a gente vai cobrar mais impostos, não dos mais pobres como é hoje, mas sim dos mais ricos. E aqui, minha gente, vale lembrar, a responsabilidade fiscal é sim um dos pilares do meu mandato, porque eu sei que sem saúde fiscal, a gente não financia uma escola pública de qualidade, para dar apenas um exemplo. É por isso, pessoal, que eu enfrento com tanta indignação esse tanto de projeto que chega no Congresso querendo tirar dinheiro da educação para colocar no auxílio emergencial. Nós temos sim de onde tirar esses recursos. O que falta é responsabilidade com o povo, é coragem para enfrentar privilégios. E é por isso que é tão importante que a gente tenha essa discussão. Na hora que a população se inteirar, se empoderar desse assunto, eu tenho certeza que a nossa voz ela será ouvida com mais força, não só no Congresso, como também no Planalto.